Oi pessoal, tudo bem com vocês? 14ª aplicação do Elixir da Vida, hein? E tô aqui de volta com vocês, né? Eu havia comentado na última vídeo que poderia ter sido a outra última, né? Mas eu fiz ontem o exame de mapeamento das células e o resultado saiu e a médica achou por bem eu completar o ciclo, o 7º ciclo de aplicações. Cada ciclo são 2 aplicações, então como eu fiz a 13ª, essa é a 14ª. Então, assim, ou ela viu alguma coisa no exame, ou é por precaução. Eu quero ver o copo cheio, então como o copo cheio é precaução e realmente concluir o ciclo, faz parte, estou terminando, provavelmente realmente essa aqui deve ser a última químio. E aí eu vou dando notícias para vocês aí da etapa de radioterapia, que provavelmente deve começar em fevereiro, tá bom? Hoje, pessoal, o que eu queria comentar aqui com vocês? Eu queria falar um pouquinho sobre valores humanos. E acontecem coisas na vida da gente que a gente vai aprendendo, e às vezes é no supermercado, às vezes é na nossa comunidade, é no trabalho, é em casa. Às vezes acontecem coisas, as pessoas tomam algumas atitudes que a gente questiona, né, os valores. Mas eu queria ler para vocês o significado de valores humanos. Mas muita atenção para isso, tá, pessoal? Muita atenção. Vou ler para vocês uma descrição sobre valores humanos, tá bom? Preste atenção. Os valores humanos são princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. São normas de conduta que podem determinar decisões importantes e garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta, ética e justa. Tá bom? Guardem bem esse texto, tá bom, pessoal? Guardem bem esse texto. Porque tem uma coisa que é muito importante aí. Os valores, eles são muito pessoais. Cada um tem os seus valores, né? Geralmente, os pais da gente têm os valores deles e a gente dá sequência aos valores deles. Óbvio que a gente vai fazendo calibragens, eu acho que cada geração vai fazendo a sua calibragem dentro dos seus valores. Em alguns momentos esses valores podem se conflitar, isso é um problema. E na grande maioria das vezes eles se conflitam entre as pessoas. E é por isso que a convivência entre as pessoas, a convivência social, ela é muito difícil, porque os valores acabam se conflitando. Tem o fator sonho, desejos, anseios, que também estão por trás. Mas quando a gente fala de valores, é aquele texto que eu acabei de ler para vocês. Tá bom? Então eu queria falar sobre isso hoje. E de fato, gente, eu trago alguns exemplos para vocês aqui com relação a alguns pontos que podem ser simples, mas eles são muito verdadeiros e que mostram os nossos valores. Você por acaso abre a janela do seu carro e joga um papel pela janela? Você por um acaso trata mal, chuta ou agride um cachorro? Você faz algum favor para alguma pessoa esperando algo em troca? Você entrega alguma pessoa para se safar? Você deixa de ajudar alguma pessoa que te pediu ajuda? Isso são alguns exemplos que eu trago para vocês daquilo que são os nossos valores. E eu queria trazer para vocês aqui uma metodologia, criei uma metodologia aqui para que vocês avaliem cada um dos seus valores. Pode ser que você tenha um ou vários. Mas é um método muito legal para poder avaliar cada um dos seus valores. E tem 3 pilares que são fundamentais para fazer essa análise. Apliquem esses 3 métodos, esse método com essas 3 frentes de análise, para que você veja se os seus valores estão sustentáveis. O primeiro deles, e é o que eu falo desde a primeira aplicação do Elixir da Vida, é o quanto você cuida de você. O quanto você cuida do equilíbrio entre o seu corpo, sua mente e a sua alma. Esse é o primeiro. Se você tem algum valor que conflita com esse item,
reveja o valor. Ok? 2. Não faça e não tome nenhuma atitude que você prejudique a natureza ou o ambiente que você vive e que de alguma forma ele também é utilizado por outras pessoas. Olhe para o seu valor e se ele conflitar com esse item, com o item 1 e com o item 2, reveja os seus valores. E o item 3, e mais importante que eu vejo deles, é não prejudicar em hipótese alguma outra pessoa. Principalmente se você for levar vantagem sobre isso. Se os seus valores conflitarem com o item 1, ou o item 2, ou o item 3, reveja os seus valores. Vocês prestaram bem atenção nesse último item aqui? Não prejudicar ninguém, mesmo que você tenha vantagem. Não façam isso em hipótese alguma, gente. Para se autopromover. Isso a gente vê muito, viu, pessoal? Né? A gente vê isso em vários setores da nossa vida. Pessoas querendo levar vantagem. Você na estrada, tudo parado, e vem um carro pelo acostamento. Qual o sentimento que você tem quando você vê um carro vindo pelo acostamento? Tomara que algum guarda esteja lá parado e ele leve uma multa, senso de justiça. Como é que você sente quando você está andando na rua e alguém abre a janela e joga um papel pela janela? Ou como você se sente quando alguém, seja em qualquer situação, coloca você contra a parede para ter benefício próprio? Isso é muito agressivo, não é, pessoal? Então, fica a dica aí para vocês aqui nessa 14ª aplicação do Elixir da Vida, a importância dos valores. E eu vou ler mais uma vez para vocês aqui. Os valores humanos são princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. São normas de conduta que podem determinar decisões importantes e garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta, ética e justa. Beleza? Apliquem o método que eu estou trazendo para vocês aí com esses 3 itens, tá? Não esqueçam. Não se prejudiquem, cuidem do seu corpo, da sua mente e da sua alma. Não destrua, não tome uma ação que possa prejudicar a natureza, os animais, o ambiente que você vive, porque ele é um ambiente comum e que outras pessoas também usam. E não se auto-beneficie prejudicando alguém. Não prejudique outra pessoa em hipótese alguma, mesmo que você saia prejudicado. Vai por mim. Um beijo. Adorei estar de novo aqui com vocês. Logo eu venho com novas notícias sobre o tratamento.